Certo. Então, pessoal, nosso encontro de hoje, né? Nós vamos tirar dúvidas aí que surgiram tanto da última postagem que vocês fizeram da introdução, quanto da próxima postagem que vai ser amanhã, de acordo com o nosso calendário, né? Então, amanhã a gente tem lá a postagem das justificativas dos projetos, né? Então, hoje eu queria saber de vocês. Vocês tiveram alguma dificuldade com a parte inicial lá da capa e da introdução? Eu já dei uma olhada lá nos envios, eu vi que grande maioria das pessoas já enviaram, nós tivemos lá 60 e poucos envios. Depois eu vou dar uma conferida com os tutores lá para a gente já disponibilizar a nota sobre o envio dessa primeira atividade, né? E amanhã nós temos o envio da segunda. Dúvidas que ficaram passadas era como que seria a continuação do envio de cada arquivo. Então, vocês podem estar completando o arquivo anterior, já com a introdução, então vocês completam ele com a justificativa e enviam novamente, tá? Então, sempre vai ter lá o local de envio do novo arquivo, igual vocês conseguiram fazer no primeiro, tá? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Vamos lá, Juliana, pode ficar à vontade. Boa noite, professor. Então, não precisa enviar em partes, não, é só enviar contínuo, né? Isso. Então, você pega o mesmo arquivo anterior, completa ele agora, né, com a justificativa e envia, tá? Tá bom, Assim, obrigada. hoje a gente pode estar discutindo esses tópicos de justificativa. Quem quiser falar a sua, porque é um tópico pequeno, né? Quem quiser citar a sua, citar um pouco do projeto, esteja à vontade, para a gente conseguir ficar tirando dúvidas, né? Ninguém? Hoje vocês estão todos calados hoje. Boa noite, professor. Na verdade, a parte da justificativa eu já fiz e até compartilhei com o restante do grupo. Não sei se já postaram. Na verdade, se ninguém tiver alguma dúvida, você poderia falar sobre o tópico da metodologia, que é o próximo que eu ia desenvolver aqui, e talvez me ajudasse a compreender melhor alguma coisa que ficasse faltando. Uhum, posso sim. Deixa eu abrir aqui o nosso arquivo inicial, modelo, né? Que lá a gente tem algumas dicas de como desenvolver ele. Em relação à justificativa, ninguém tem dúvidas, não? Porque aí a gente pode passar a discutir os outros tópicos e as outras dúvidas. A Renata, ela colocou aqui no fórum. Ai, no fórum não, no chat assim. Professor, tem como você falar o que você espera da justificativa, por favor? Tá. Então eu vou aproveitar e vou passar o modelo do projeto e aí nós vamos explicar esses tópicos, né? Os que a gente fez para tirar alguma dúvida, se ficou, e esses próximos agora. Eu vou compartilhar a tela aqui com todo mundo para a gente ficar mais fácil visualizar essa discussão. Isso. Apareceu aí, pessoal, o nosso modelo do projeto? Oi. Ah, apareceu. Ah, deixa eu aumentar ele aqui. Então vamos lá. Então, no arquivo modelo, né, nós programamos aí desde a capa, que foi o que vocês fizeram semana passada, contando aí os temas básicos como o nome da instituição, o nome do projeto, colaboradores. O resumo, eu vi que algumas pessoas já fizeram esse tópico, né, ou pelo menos começaram ele, só que ele não é obrigatório agora, então a gente pode deixar ele para enviar lá na versão final, porque
ele vai contar um pouquinho da história de cada tópico do projeto, né? Então a gente precisa ter os outros tópicos preenchidos para a gente conseguir falar um pouco sobre o resumo. Então não precisam se preocupar com o resumo agora nesse momento inicial. Nós passamos aqui semana passada pela introdução, eu até já li algumas, né? Eu dei alguma olhada lá em alguns projetos, né? Dei algumas dicas. Então, basicamente, era contextualizar, né? Apresentar o tema que a gente escolheu aí nas semanas anteriores, justificar um pouco da relevância social desse tema, o porquê ele foi escolhido, né? O problema em si, que seria a necessidade de um projeto que a gente visa abordar esse tema pela população local, e de meio bem resumido, os objetivos gerais, o que o projeto pretende alcançar e específicos, né? Quais as metas que a gente seguirão. Então eu vi que muita gente teve dificuldade nessa última parte aqui, ó, de objetivo geral e específico, tá? Então a gente pode voltar a avaliar esses tópicos depois, né? Eu vou pedir a ajuda dos tutores aí para corrigir os projetos e dar um feedback para vocês, para a gente melhorar essa parte aqui. Então, a gente sempre vai estar melhorando as versões anteriores e seguindo com o tópico seguinte, tá? Deixa eu voltar para a tela anterior aqui, que eu acho que tem gente querendo acessar a sala, senão eles não vão conseguir. Não, acho que não voltou. E aí, hoje nós teríamos a discussão da justificativa, né? Então aqui eu coloquei 3 frases breves explicando como que seria a montagem dessa justificativa. É o quê? Explicar a importância do projeto, tanto para a comunidade quanto para a instituição. Então, por exemplo, vamos pensar num projeto lá que o pessoal falou de desenvolver a horta nas escolas, né? Que seria um projeto de agricultura familiar voltada para ensino fundamental e médio. Então, qual a importância desse projeto? Seria conscientizar as pessoas de ensino fundamental e médio a importância e a simplicidade de conseguir produzir agricultura familiar. Então, isso pode ter um caráter tanto social, ambiental, como também uma forma de renda, né? Então a gente pode pensar em pessoas que vivem só de agricultura familiar. Então tudo isso seria explicar a importância desse projeto, né? E tanto para a comunidade quanto para a instituição. Então, por exemplo, os filhos que vão aprender sobre agricultura familiar lá na escola, eles podem passar isso para a comunidade, que seria quem? A sua família, os seus pais. Então, por exemplo, cidades menores que as pessoas têm um quintal maior e tudo, eles podem fazer uma horta em casa, né? Então, assim, a gente pode pensar nessa justificativa, nesse ponto de importância do projeto. Relacionar com políticas públicas, se aplicáveis. Então, por exemplo, tem projetos aí que o pessoal estava querendo verificar a qualidade da água, ou as zoonoses, que são as doenças transmitidas via animais, né, principalmente as arboviroses aí, dengue, chikungunya, dentre outras. Então, existem políticas públicas voltadas para essa prevenção? Então, tem projetos que vai caber ou não esse tópico aqui, né? Então, seriam aqueles projetos mais voltados aí para a área que existe alguma política pública aplicável a ele. Então, será se tem essa política pública? Ela está funcionando lá naquela região? Ela está sendo executada? Então, tudo isso a gente pode estar abordando aqui porque é a justificativa do projeto. Então, por exemplo, apesar de apesar de haver políticas públicas voltadas para o controle dos mosquitos transmissores da dengue, a gente vê que ela não é funcional em tal localidade, porque está tendo muitos casos. Então, o que que pode fazer? Aumentar a frequência de detetização, que é o fumacê, aumentar o controle ou as visitas nas casas para verificar focos de ovos e mosquitos. Então, a gente pode relacionar alguns projetos com esse tópico, né? E mostrar a relação com outras iniciativas ou projetos existentes. Então, por exemplo, talvez já existam por parte da população alguns projetos existentes. Deixa eu verificar aqui se tem alguém querendo acessar a sala, que acho que não está aparecendo para mim mais. Ah, permitir.
Deixa eu aceitar o próximo pessoal aqui, porque a chamada ela não aceita automático. Tem que ficar aceitando todos os pedidos. Então, até agora, tudo tranquilo com esses tópicos? E aí, hoje, falaram também para me explicar o próximo, metodologia, né? Que eu acredito que a metodologia ele vai se enquadrar diferencialmente em cada projeto. Então, o que que é uma metodologia? É você descrever de forma sucinta e direta como você vai aplicar o que você planejou. Então, por exemplo, vou usar aqui o caso da horta familiar desenvolvida na escola. Então, o que é minha metodologia? Primeiramente, haverá uma visita, que eu irei fechar uma parceria com os professores ou a própria instituição em geral. A gente irá dar uma palestra inicial para ver quais os alunos irão participar ou que queiram participar desse projeto. A gente tem que tomar iniciativas, como, por exemplo, o local da horta, né? Então, a gente precisa ter um local apropriado. Preparo do solo, como que eu vou preparar esse solo? Vai ser os próprios alunos? Sob a supervisão de quem? Adubo, de onde que vai vir esse adubo? Vai ser adubo orgânico? A gente vai coletar, a gente vai comprar, a escola vai fornecer? Como que vai se dar essa distribuição de tarefas? A gente sabe que uma horta ela tem que ter cuidados diários. Quem vai ter esses cuidados diários com essa horta, que seria a irrigação? Seriam os alunos, todo dia os mesmos alunos teriam um horário específico para eles irem olhar a horta, principalmente a gente sabe que a nossa região ela é muito quente, então um dia que ficar sem cuidado, como que vai ser isso, né? Finais de semana, a gente tem que programar finais de semana também. A escola vai estar disponível para receber pessoas finais de semana, para poder estar indo molhar essa horta? Como que vai funcionar? Quem vai fazer isso? Então, é de uma forma bem geral, descrever todas as etapas que vocês pretendem desenvolver no projeto. Então, por exemplo, teve o pessoal aí que falou que o projeto dele seria sobre palestras voltadas para determinado tema em uma escola, uma dinâmica que eu lembro que eles descreveram aí que dois projetos são parecidos e eles vão trabalhar em conjunto, né, um com o outro, uma dinâmica que eles vão aplicar com os próprios alunos e depois eles têm que programar o que eles deram como recompensa para os grupos vencedores, a viagem para o parque, né? Então eu lembro aí que teve, acho que foi o Parque Estadual da Lapa Grande, alguma coisa, não me recordo direito, mas eu lembro que deram essa sugestão. Então, o que que seria? Planejar como que vocês vão executar isso. Então, por exemplo, a palestra vai ser dada junto com o professor de tal disciplina. Então, a gente vai utilizar o auditório da escola. A palestra será dada por tantos alunos, uma palestra de 50 minutos. A nossa dinâmica ela será dada em outro momento, em tal data. Ela será feita dessa forma, dessa forma e dessa forma. Então, será uma dinâmica em grupo, será uma dinâmica individual. Como que vai funcionar a viagem depois? Então, por exemplo, quem vai arcar os custos dessa viagem? Como que vai ser isso? A escola consegue participar junto com o nosso grupo para tentar conseguir um ônibus? Esse ônibus tem que ser fretado? Quem vai acompanhar? São só as pessoas do nosso grupo ou vai ter funcionários da própria escola, o que é essencial, né? Então, é justamente a gente contar todas as etapas que a gente pretende planejar o nosso projeto e executar. O que que acontece? Fala, Silvana, pode perguntar. Professor, a gente fez aqui, eu não, né? A turma que a gente está fazendo em comum. A gente fez a metodologia aqui. Eu queria dar uma lidinha na nossa metodologia para ver se está encaixando com tudo que foi falado aí. A justificativa eu não vou ler, não, porque está interligado um com a outra, mas eu queria mais sobre a metodologia mesmo, para saber se é isso mesmo que a gente está indo pelo denominador comum. Esteja à vontade. Então, assim, a gente colocou o seguinte: a metodologia está sendo desenvolvida em encontros virtuais no período noturno. No primeiro encontro, discutimos sobre temas que podíamos desenvolver o projeto. No segundo encontro, cada integrante do grupo trouxe uma situação concreta para a votação. E, por fim, escolhemos o tema conscientização e uso sustentável da água no CAES abatedouro frigorífico. Será feita exposições orais e exposições de cartazes nos pátios e refeitório.
desenvolvemos, assim, um cronograma para início do projeto justamente aos convidados do SAAI. O cronograma, nós colocamos na primeira semana, planejamento e início dos treinamentos, na segunda semana, implementação da tecnologia de reutilização de água, na terceira semana, monitoramento e ajustes conforme as avaliações iniciais, na quarta semana, revisão dos resultados e planejamento das próximas, e as perguntas, aí colocamos as perguntas que precisamos fazer e levar as respostas para os funcionários através desse cronograma estabelecido. E como podemos economizar água? O que é água potável? Como a água está relacionada com a vida? A água potável vai acabar? A água pode causar doenças? Quais? Como podemos combater essas doenças? Para onde vai a água que utilizamos? Qual o volume da água potável disponível que temos por aqui? Então, assim, é basicamente para eles entenderem que, além de economizar, por que a gente está querendo economizar? Que a gente quer conscientizar eles que não é só economizar, mas que essa água é necessária para a vida deles e da vida da comunidade, né? Então, seria basicamente isso aí que a gente colocou aqui. Não, tá ótimo, excelente. Eu achei muito pertinente a forma que vocês descreveram. Então, assim, é isso mesmo. A metodologia é você contar a sua história dependendo do que você pretende fazer. Então, você descreveu aí que primeiro iniciará com exposição de cartazes, depois irá passar com palestras, você irá fazer o monitoramento, treinamento. Então, é isso mesmo. A metodologia é a forma de como você pretende aplicar todo o seu pensamento e desenvolver o projeto. Então, assim, a forma de conscientizar o uso da água também é muito interessante, esse final que você falou, porque não é só simplesmente falar com eles que a gente tem que economizar, né? É você demonstrar o porquê economizar é importante. Então, por exemplo, você pode pegar dados de secas que já tiveram na nossa região. Então, a gente sabe que que teve épocas aqui que a nossa barragem que abastece principalmente Montes Claros e regiões, ela teve com a sua capacidade quase esgotada. E depois de muitos anos, foi o primeiro ano que ela passou a capacidade total, foi ano passado. Então, a gente pode demonstrar isso, né? Que o uso irracional da água pode chegar a um ponto de um dia faltar. O racionamento de água que acontece algumas vezes no ano, né? Então, a gente sabe que isso é passível de acontecer novamente. Então, eu acho que essa conscientização é muito importante também para o seu projeto. A gente colocou aqui na justificativa, por que eu não falei muito da justificativa? Porque ela estava interligada, porque quando a gente puxou ela para a metodologia, nós fizemos uma reunião com um químico lá da SAAI, que é o que atende lá a empresa também da Amanda. Então, a gente já se reuniu com ele, e ele que está dando todas essas dicas, né, juntamente com o leiturista. Por que a gente pegou o leiturista? Porque o leiturista é a única pessoa que a gente pode ele está ensinando como que é que faz para poder estar diminuindo também essa quantidade de água que é utilizada lá. Porque ele sabe fazer os cálculos, ele que consegue chegar a esse como é que fala? Esqueci a palavra aqui, mas mostrar para as pessoas o nível de água que eles estão utilizando lá no abatedouro. Então, essas pessoas também vão dar palestras, então eles estão envolvidos na metodologia. Eu coloquei até uma partezinha aqui que a gente fez assim, sendo assim, na justificativa, né? Sendo assim, o assunto será abordado através de palestras, tanto pelo químico Deusdedit Pedroso, como também pelo leitorista Juliano Silva, sendo atribuídos panfletos como informativos de como economizar água no dia a dia da empresa, até mesmo nas casas dos funcionários. Isso mesmo. Então, assim, de uma forma indireta, sem perceber, vocês já realizaram um dos outros tópicos, que é a procura de parcerias, né? Vocês viram lá que tem um tópico lá que é procura de parcerias? A gente preferiu fazer essa ligação aqui, puxando lá para o final, porque como a gente está pegando um tópico, interligando um com o outro, então vai chegar lá no final que quem são esses nossos parceiros são essas pessoas que já estão aqui na metodologia, porque eles tinham que entrar na metodologia de qualquer forma. Isso mesmo. Então, vocês vão ver que no decorrer da escrita do projeto geral, todos os tópicos, eles são intercalados, aliás, interligados, né? Sempre tem uma interação entre os tópicos.
Então, assim, é muito interessante esse exemplo aí, porque você vê que a justificativa está ligada à metodologia, que está ligada ao outro tópico lá de busca de parceiros, né? Não, mas excelente, Silvana. Eu acho que é essa linha aí de raciocínio mesmo que a gente tem que ter para desenvolver o projeto, sabe? Eu acho que vocês estão com foco bem centrado aí no projeto, eu acho que vai dar muito certo. Falou, obrigada, professora, mas para a gente saber mesmo se a linha de raciocínio nossa era essa mesmo, que estava correta, porque até então para a gente é isso mesmo, e a gente está dando sequência. É isso aí. Lá no final vai dar tudo certo e o dia do nosso webinar de apresentação vai ser melhor ainda. Vocês planejem aí fotos com os parceiros, ó, porque tudo isso vocês podem montar uma apresentação bem bacana lá no final. Vocês falarem como que foi o desenrolar do projeto, né? E mostrar isso de uma forma visual, que eu acho que é o mais bacana para a gente conseguir entender melhor o que todo mundo está fazendo. Mais perguntas, pessoal? O outro pessoal dos outros projetos aí, dos outros grupos, tem alguma dúvida que quer discutir, que quer compartilhar com a gente um pouco da sua metodologia ou da justificativa também, que é o próximo tópico, né? A ser postado lá e avaliado? Não? Pessoal, então é isso. A nossa reunião seria mesmo para tirar dúvidas, né? Falar um pouco sobre as postagens anteriores e discutir sobre os próximos tópicos. Então, eu acredito que hoje, se não tiver. Ô, professor, Ah, pode falar, Renata. minha pergunta você não respondeu. Oh, meu Deus. Repete de novo, por favor. Sobre a questão do que você espera na justificativa, porque na outra reunião você falou que tinha falado pouco sobre. Não lembro. Então, Mas aí, tipo assim, o que você quer de fato, assim? vamos voltar lá para o tópico que a gente estava mostrando. Aqui, ó. Explicar a importância do projeto. Então, por que que o seu projeto é importante? O que é que ele vai trazer de diferencial para aquela comunidade? Então, por exemplo, o projeto que a gente estava discutindo da economia de água no abatedouro, a importância dele é direcionar um uso sustentável da água no abatedouro. Por quê? Qual a importância disso? A gente sabe que a água é um recurso limitado, né? E ela é utilizada por toda a população local. Se um local utiliza muito dela, pode chegar ao ponto de ter uma escassez para o restante da população, né? Então, tanto afeta que a parte da indústria, quanto afeta a parte da comunidade. Então, é você falar mesmo que benefício que o seu projeto vai trazer para a comunidade. O que que ele traz de diferente? O que que ele traz de novo, de interessante, né? Relacionar políticas públicas, foi o que eu falei, e isso aqui se enquadra em alguns projetos. Então, por exemplo, o projeto do abatedouro, ele não encaixa bem políticas públicas, mas a gente sabe que, por exemplo, há parcerias com a Copasa que, dependendo do grau de economia que a gente faz, tem descontos lá na conta final, né? Então, isso é uma espécie de política pública que pode ser aplicável. Então, é interessante discutir sobre isso. Eu citei aqui sobre o controle das zoonoses, né? Principalmente as arboviroses. Existe política pública em cima disso, que é o que a prefeitura tenta controlar o período de proliferação dos mosquitos, que seria o que? Através do fumacê. Então, você pode verificar se tem políticas públicas relacionadas ao seu tema e se elas estão sendo efetivas ou não. Então, por exemplo, mesmo com o fumacê, eu percebi que lá em determinado bairro da minha cidade tem um índice muito grande de dengue. O porquê que só lá está tendo? O que está faltando de política pública lá naquela região? Seria o fumacê? Não. O fumacê está passando com a mesma frequência que passa em todos os bairros. Então seria o quê? Seria a conscientização da população para cada um cuidar da face interna da sua casa. Então a gente sabe que não adianta só a prefeitura ou os políticos, né, as políticas públicas serem aplicadas se nós não fizermos a nossa parte para combater o mosquito. Então, vocês podem utilizar dessas estratégias para discutir um pouco a justificativa do seu projeto.
Então, por exemplo, o meu projeto pretende conscientizar a população que eles não podem depender só das políticas públicas. Eles têm também que atuar no controle de proliferação desses mosquitos, cada um fazendo sua parte, que é o quê? Não deixando recipientes que acumulem água, cuidando mais de vasilhas de água de animais que ficam expostos, mantendo quintais limpos, calhas de casas limpos, que tudo isso evita a proliferação do mosquito. Então, você está relacionando o seu projeto e justificando a importância dele com o tema que você escolheu, né? E aqui vocês podem também mostrar a relação com outras iniciativas ou outros projetos. Então, por exemplo, o projeto que citou lá do cuidado com os pets na hora do passeio, né, para tentar desenvolver uma conscientização melhor da população na hora de passear com seus cachorrinhos, por causa que eles estão contaminando os parques, né, com fezes e ninguém coleta. Né? Então, existe já algum projeto existente que pode ter alguma iniciativa com isso, igual, por exemplo, ONGs de adoção, que trabalham diretamente com pet. Eu poderia fechar uma parceria com eles para eles me ajudarem a ter ideias para executar o meu projeto? Né? Então, é mesmo você tentar justificar o porquê o seu projeto é relevante naquele tema. Né? Deu para entender ou ainda ficou... Eu só queria saber, assim, igual você falou da questão das políticas públicas, você quer que cita, tipo, esses dados que em determinada política, igual você está citando alguns dados, em determinada política tem, tipo, defasagem dessa área e tal, justificar com Isso, dados ou um referencial teórico mínimo? Isso. Então, assim, você não precisa explorar toda a política pública, né? Você pode simplesmente citar. Igual, por exemplo, já existe a política pública do controle das arboviroses, só que a gente notou que ela não está sendo tão eficaz. E aí o seu projeto entra para tentar melhorar o uso dessa política pública, né? Então não precisa você descrever os dados concretos, que teve tantos casos em um mês, em outro mês, não. É mesmo citar se existe e ver se o seu projeto consegue complementar elas ou não. Tá, ok. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Fala, Silvana. Não? Ah. Pessoal, então, se não tiver mais dúvidas por hoje, a gente vai estar encerrando um encontro aqui, tá? Quem chegou mais tarde ou quem não conseguiu entrar na sala hoje, eu vou postar esse vídeo, porque agora as aulas serão gravadas, e aí eu vou estar postando ele lá no chat, né? Na nossa sala de aula virtual. Então a pessoa pode acessar e estar tirando dúvidas. Não se esqueça que o prazo de envio da justificativa é amanhã, né? A gente sabe que quando há atrasos no envio, a nota vai ser diminuída, dependendo do nível de atraso. E eu acredito que está sendo muito viável para todos os grupos a forma que a gente está discutindo e tirando essas dúvidas, né? Então eu vi lá que os projetos todo mundo enviou, basicamente, eu acho que não ficou ninguém sem enviar, e eu notei lá que estão todo mundo seguindo aí a mesma linha de raciocínio, tá? Pessoal, então é isso, então boa noite, até semana que vem. Aí semana que vem eu confirmo com vocês se o nosso encontro continua na quarta ou na quinta, porque até então eu tinha programado todas as quintas, né? Mas eu acho que está tendo alguma indisponibilidade no estúdio, mas sempre eu vou avisar antes e vou estar postando o link lá também com a data. Pessoal, então boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.